overcome them. Because, listen close, greater is he that is in you than he that is in the world. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque, ouçam com atenção, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Now read it again. Posso ler outra vez agora. Ye are of God, little children, and have overcome them. Talking to the Antichrist. Because greater is he that's in you than he that is in the world. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, falando do anticristo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. He, first of all, he that is in the world, and he that's in you. He that's in you is greater than he that's in the world. Dois pronomes, vejam, aquele pronome pessoal, aquele que está no mundo e aquele que está em vós. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Now, in the 28th chapter of St. Matthew, and the 20th verse. Agora, e o capítulo 28 de São Mateus e o versículo 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, lo, I am with you always, even to the end of the world. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Now, text for that tonight, I would like to use this as a text. He that is in you. Agora, um texto disso para essa noite, eu gostaria de usar isto como texto. Aquele que está em vós. And on this I wish to build faith, of course, for a prayer service. E nisto eu desejo construir fé, naturalmente, para um culto de oração. And just as quick. E começando tão logo. Now, it is, as I told you, I like to post you on events that has taken place. Agora, é como eu disse a vocês, eu gostaria de informá-los sobre os eventos que aconteceram. And I usually wait until I come to the church here to say the events. E eu normalmente espero até que eu venha para a igreja aqui para dizer os eventos. And then if others like to hear it, they can pick it up with the tapes, but I'll wait till I hear it. E então, se outros gostam de ouvi-los, eles podem pegá-los através das fitas, mas eu espero até que eu esteja aqui. And there is a feast to this event that I'm going to tell you about just now. There's several men here that's witness of these Christian brothers. E existe no mínimo para que este evento que eu vou contar a vocês, agora mesmo, há vários homens aqui que são testemunhas disso, irmãos em Cristo. One that was present, Brother Banks Woods. Dos que estavam presentes era o irmão Banks Woods. Another that was present was Brother David Woods. Outro que estava presente era o irmão David Woods. Another that's present here was Brother Evans and his son, Ronald. Outro que estava presente aqui era o irmão Evans e seu filho, Ronaldo. Another was present with our local deacon, Brother Wheeler. Outro que estava presente era o nosso nobre diácono, irmão William. And another present was Brother Mann. Is Brother Mann from Milwaukee. E outro presente era o irmão Mann. Está o irmão Mann aqui de Nova Albânia. That's preacher that I baptized in the name of Jesus Christ just recently. He was there also. Pregador metodista que eu batizei no nome de Jesus Cristo agora recentemente. Ele estava ali também quando isso aconteceu. Boa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe mais esta noite. Estamos aqui para ser abençoados. Amém. Jamais nada. E para que Ele perdoe.
as nossas falhas, nossos pecados, que são bastantes. Nós apostatamos muitas vezes por pouca coisa. Mas Deus tenha misericórdia e continue nos ajudando. Vamos orar? Senhor Jesus, bendito Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus, Aleluia. a continuar a peregrinação. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e dá-nos força para vencer. Ajuda-nos a lutar. Precisamos, Senhor, saber como o nosso adversário ataca para que possamos se defender dele. Tenha misericórdia de cada um de nós. Somos muito gratos por mais um dia de ter concedido para cada um de nós e aqui nós estamos, ó Pai. Aqui nós estamos para te agradecer. Continue nos ajudando mais essa noite, nos abençoando, curando o enfermo, libertando o oprimido e aquele que precisa de ajuda tua, Pai. Esteja aqui ou esteja em casa, ou talvez num leito de dor no hospital. Tu sabes todas as coisas são luz e patente, tu és conhecedor de tudo. Nós rogamos a ti no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra e todo o louvor. Vamos cantar o hino 225, conforme a tua infinita graça. Graças a Deus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, ó Pai, perdi, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Se em iniquidade fui formado e em pecado me conceder a minha mão, mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me conceder perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro
minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o número 310 do nosso cantor. Teu piloto ainda sou. Amém. Se a fé por vezes falta. Glória a Jesus. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te embarques com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis quem tem a tempestade, ouço o Salvador dizer, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuta então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui um pedido de oração, nós vamos orar nesse instante. Pedido de oração por Maria Lourdes, a mãe da irmã Bruna, que precisa de saúde, né? E o nosso Deus é o Deus curador, Amém. libertador. Irmão Tamar também é um pedido de oração, o irmão Tamar e a sua esposa vão estar assim pedindo para o seu filho. E nós vamos orar nesse momento. Se você tem um pedido de oração, levante sua mão, faça conhecido, enquanto o irmão Daniel vai fazer essa oração, esse pedido de oração. Lembre, coloque também em oração nossa viagem no final de semana. Sábado estaremos em Pelotas. E ore para que Deus nos guarde e que possamos ser uma bênção aos nossos irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, chegamos à Tua presença, Senhor. E agora, neste momento oportuno, Senhor, onde Tua filha, Senhor, tem chegado
pedindo, Senhor, e quem pede, Senhor, está precisando, Pai. E ela pediu, Senhor, a um Deus que tudo pode, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, aumentar a fé dela neste momento, Senhor, e dar a ela o que ela precisa, Senhor. O irmão Talmar também, Senhor, lembramos dele em oração, Senhor. Colocamos em tuas mãos, Senhor. Apresentamos a ti, Senhor. Tudo pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar ainda mais um hino para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o 91, Visão do Amor. Aqui nós temos Ré maior. Vamos adorar o Senhor Jesus. Graças a Deus. 91 do nosso cantor. O rasteiro, sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz.
Então vamos levantar nossa mão em favor dele, que Deus o guarde no seu caminho. Nós vamos somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de vir em tua casa para entregar a Ti o nosso culto, a nossa adoração, e já temos cantado hinos de louvores ao Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor aceite cada louvor, cada hino que foi cantado, cada expressão de cada um, possa chegar ao trono da Tua graça, Senhor. E agora, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vivificá-la em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, e versículo 14. Nós estamos estudando a mensagem Hebreus capítulo 1, mas nós temos um período de oração também nesta noite, onde nós oramos a Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra, poder acertar. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem, que tem sido uma bênção para nós. Quarta-feira passada nós falamos, meditamos e falamos sobre o Urim Tumim, o qual estava no peito de Arão, e após a morte de Arão ele ficou pendurado numa pilastra do templo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta falando sobre o meio do caminho, ou o caminho da santidade. E ele continua falando aqui algo muito importante, onde nós paramos no parágrafo 67. Ele diz: eu creio que existe o meio do caminho. Amém. Aleluia. O caminho, agora, muitas vezes, eu costumava ir à igreja nazarena. O Senhor abençoa as pessoas queridas, metodistas, antiquados e santificados. É o que eles são. A igreja de Deus, nazarenos peregrinos da santidade, e muitas daquelas boas e santas igrejas. E eu costumava cantar o corinho: estou andando no velho sublime caminho, dizendo em todas as partes onde vou, eu prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, do que qualquer outra coisa que conheço. Era um corinho que o irmão Branham cantava. O povo da igreja nazarena, os peregrinos da santidade, cantavam.
E ele diz assim: bom, que maravilhoso. E então eles costumavam falar sobre o caminho da santidade. Agora, se você ler isto, eles tiraram isso em Isaías 35, versículo 8. Observe, ali haverá um alto caminho e um caminho. É o que está escrito ali em Isaías 35, verso 8. Agora, é uma conjunção, bem? Um alto caminho. Não era um alto caminho da santidade. Haverá um alto caminho e um caminho. E ele será chamado o caminho da santidade. Então ele continua dizendo: e o caminho da estrada está no meio da estrada. Ele vai mostrando para nós que numa estrada ela tem os dois lados, mas bem no centro do caminho é o caminho. Aleluia! Então ele diz: e ela é construída assim, para que então a água lave o lixo em ambos os lados. Já pensou se ele fosse ao contrário, não fosse alto o caminho? Toda a sujeira vinha e ficava no meio do caminho. Deus é tão bom para nós. Tem construído um caminho, e o verdadeiro alto caminho, aonde nós estamos caminhando nesse caminho. Graças a Deus por isso. Ela é construída assim, e que ambas as águas lavem o lixo em ambos os lados, conservando sempre a estrada limpa. Se não for assim, você terá toleiros na sua estrada o tempo todo. Você viu por quê que você anda, sempre está andando no centro do caminho, você não tem problemas? As laterais podem ter problema, mas andar no centro do caminho não tem atoleiros. Que coisa boa, né? Se ela for construída corretamente, o caminho é o meio da estrada. Agora, desse lado, o profeta traz isso para o espiritual. Ele diz: deste lado, quando as pessoas se convertem, suas mentes são estabelecidas em Cristo. E se elas forem um pouco instruídas, e se não mantiver-se sob oração, olha a importância da oração. Que coisa maravilhosa é você ver isso, Deus nos mostrar isso, o quanto é importante ser uma pessoa de oração. Ele diz: se elas forem um pouco instruídas e se não mantiver sob oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. E então, se ficarem um pouco nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornarão radicais, selvagens deste lado. Veja, elas vão por sensação e tudo mais. O profeta chega a dizer numa de suas mensagens, ele diz: quando o diabo não consegue te segurar, ele te empurra. Ele nunca quer deixar você no meio do caminho. Mas graças a Deus que a oração, ela ajuda a manter você no centro do caminho. Aleluia! É isso que o profeta está nos mostrando aqui. Porque você se tornar frio é uma coisa ruim. Mas se você se tornar um radical, um fanático, também é ruim. Tem os dois lados, mas existe um centro. E nós andamos no centro do caminho. Aleluia! O irmão Branham continua dizendo: agora, mas a real igreja e verdadeiro evangelho está bem no meio da estrada. Não é frio e formal e nem é fanatismo.
E um bom e real evangelho antiquado e quente, sincero amor de Deus que vai diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Isso é certo. Agora, isso é o que é como você vai ter essa igreja? Diretamente na palavra. O Urim Tumim é o centro do caminho. A palavra, a mensagem, né? Que coisa maravilhosa. Agora, no parágrafo 72, ele continua dizendo: Paulo queria colocar essa igreja bem no meio do caminho. Então ele estudou 3 anos nas escrituras que ele conhecia. Portanto, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus fez com que ele fizesse isso porque viria a era gentílica. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles eram judeus. Mas Paulo escreveu a maioria das cartas. Agora observe, vamos começar a obter esse fundamento agora. Onde está ele escrevendo? Da prisão. Ele teve toda essa experiência, mas primeiro essa experiência foi provada primeiro, e esta é a sua carta-chave para isso. Esta é a sua carta-chave, Romanos e Efésios, e outras tiveram seu lugar. Mas essa carta de Hebreus, que nós estamos estudando, o profeta diz, foi a carta-chave de Paulo. Todo o primeiro capítulo está exaltando Jesus e separando de ser um profeta. Esse é todo o tema agora. E eu terei que entrar nisso o mais rápido que eu puder. Então não demoraremos muito. Todo o tema está separando o novo. O primeiro capítulo está separando a Jesus de qualquer profeta, de qualquer lei ou qualquer outra coisa, e mostrando quem é Jesus. É o que esse capítulo 1 de Hebreus mostra. Veja, Deus que em diversas ocasiões significa lá atrás, voltando no tempo, em diversas ocasiões, de diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas. Agora, havendo Deus antigamente no passado falado aos pais pelos profetas, assim que ele entregou a sua mensagem através do seu profeta, Deus enviaria o seu profeta como Elias, Jeremias, Isaías. E se você observar, nunca em toda a história do mundo a igreja produziu um profeta. Procure isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou nesse dia, nos últimos dias. Mostre-me qualquer profeta que foi alguma vez levantado da igreja nos últimos dias. Mostre-me um que saiu. Mostre-me um profeta, um verdadeiro servo de Deus, que o sistema eclesiástico do mundo não o condenou. Pense nisso. Jeremias, Isaías, através do Velho Testamento, eles o condenaram. Jesus disse: vocês adornam o sepulcro dos profetas e o branquearam ou branqueiam, quando foram vocês mesmos que colocaram ali dentro. Quer dizer, mataram os profetas e agora adornam os sepulcros. E isso é sério. E ele continua dizendo, a igreja continua isso. Como São Patrício, vocês romanos os reivindicaram. Ele não era mais romano do que eu, ou católico do que eu. Isso é certo, mas vocês o reivindicaram. Veja São Francisco de Assis, o reivindicaram. Ele era romano tanto quanto eu sou, o católico. Veja Joana d'Arc.
Vocês a queimaram numa estaca como uma feiticeira, porque ela teve visões e era espiritual. Queimaram numa estaca aquela mulher gritando por misericórdia, e eles queimaram numa estaca cerca de 100 anos mais tarde. Descobriram que ela era uma profetisa. Depois que tinham matado, já tinham feito todo aquele 100 anos depois, descobriram que ela era uma serva de Deus. Ela era uma serva de Deus. Naturalmente, vocês cometeram uma grande penalidade. Vocês desenterraram os corpos do sacerdote e o lançaram no rio. Adornam o sepulcro dos profetas, e vocês mesmos que colocaram ali dentro. Isso é profeta que está falando. O sistema eclesiástico nunca produziu um homem de Deus. Nunca produziu e nem hoje e nunca produzirá. Uma religião organizada nunca foi o tema de Deus. Deus está fora disso. A mais velha igreja organizada do mundo, vocês sabem qual é, né? O profeta diz assim: depois vem os luteranos, os calvinos, e segue para os anglicanos. E veja, a igreja anglicana, wesleyana, os metodistas, os nazarenos, os santos peregrinos, e por último, os pentecostais, que também se organizaram. Todos organizados. E a Bíblia ensina claramente que a igreja romana é uma mulher de má reputação, e as igrejas protestantes e as suas organizações são suas filhas. Isso é o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 17. E isso é exatamente correto. E então elas são, não as pessoas. Olha com o cuidado que o profeta falava as coisas. Ele falava das denominações, condenava as denominações, mas não as pessoas. Ele disse: há em todas as igrejas pessoas santas, salvas, mas Deus não chama o seu povo através de uma organização. A salvação não vem através de uma organização. Ele os chama como indivíduos. Deus trata com indivíduos. Seja você um metodista, batista, protestante, ou seja o que for, Deus te conhecia antes da fundação do mundo e te predestinou para a vida eterna. Ou você foi predestinado para a perdição eterna. É a maneira que o profeta de Deus nos ensina. Ou nós somos predestinados para a vida eterna, ou para a perdição. Mas nós temos fé e cremos na nossa eleição. Amém? Você não crê nisso? Que você é eleito de Deus, predestinado de Deus para a salvação, para a vida eterna. Então ele disse: ele não desejava que você perecesse, que você se perdesse, mas ele sendo infinito, ele tinha que conhecer o fim desde o princípio. Irmão, Deus conhece você. Deus me conhece, Deus conhece cada um de nós. Ele sabia que nós ia crer nessa mensagem. Ele sabia aqueles que não iam crer. Ele conhece aqueles que serão salvos, aqueles que não serão salvos. Veja só o que o profeta de Deus diz. Ele tinha que conhecer o fim desde o princípio, ou ele não seria Deus.
nunca veio à terra só para dizer, bem, eu verei se alguém tem misericórdia. Jesus veio e morreu na terra por esse propósito. Quem sabe eu morrendo na terra, sendo crucificado, as pessoas vão ter misericórdia e vão me seguir. O profeta de Deus diz assim, se eu agir e morrer dessa maneira dura, provavelmente pensarão, isto presagirá aos seus corações. Deus não trata os seus negócios desta maneira. Jesus veio para um propósito específico. A morte de Jesus Cristo foi por um propósito específico. Salvar aqueles quem Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seriam salvos. Foi para ti, por ti que Ele morreu, por mim. Isso não dá uma alegria no teu coração? Saber que Jesus morreu por ti. Aleluia, porque Ele já sabia que você seria salvo. E Ele disse assim, e isso é correto, não é para quem quer ou para quem corre, mas é para quem Deus mostrou misericórdia. Quando que Ele mostrou misericórdia? Agora? Não, antes da fundação do mundo. Paulo disse o mesmo homem aqui. Ele disse, esta é a razão pela qual Deus pôde dizer antes de Esaú ou Jacó até mesmo nascer. Antes dos dois meninos nascer, Deus pôde dizer. E ele disse, eu amo um e odeio o outro. Coisa boa, irmão, é ser amado de Deus. Coisa triste é ser odiado de Deus. Olha uma pessoa que é odiada de Deus, ele luta e nunca vai conseguir fazer com que Deus lhe ame. É forte isso, mas é verdade. Mas você veja, aquele que Deus ama, às vezes tantas coisas faz que não agrada a Deus. Cai, levanta, machuca, luta, mas é amado de Deus. Porque Deus conhece o coração. O irmão Branco continua dizendo assim, antes mesmo do garoto nascer, Deus sabia que Esaú era um trapaceiro. E ele sabia que Jacó, ele amava a sua primogenitura. Era o que ele mais queria. Então ele sabia mesmo antes do mundo existir sobre isso. Agora nós vamos entrar num minuto. Quem era aquele que sabia disso nesse capítulo? Deus, havendo falado antigamente muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora falou nesses últimos dias pelo seu Filho, Jesus. Fez o que? Falou nos últimos dias pelo seu Filho. Como pensaria você, então, o que seria um profeta? Teríamos, então, um profeta nesse dia? Absolutamente. Falaria ele através disso? Certamente. Porém, os profetas do passado eram o Espírito de Jesus Cristo. Todos eles. E o irmão Branco vem e mostra isso para nós. Vamos acertar isso porque eu acho que não está sendo absorvido da forma correta. Agora, isso é simplesmente como uma escola dominical. Então, queremos esclarecer isso. Amém. Que é profundo esse livro de Hebreus. O irmão Branco pregou muitas mensagens. Hebreus capítulo 2. Primeira, segunda parte, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4, 5, 6, 7, primeira, segunda parte. Ele trouxe um ensinamento completo para nós. Então ele diz assim, nós vamos
trazer isso. Tome o Espírito de Deus que estava em Moisés, perfeitamente é a sombra de Jesus Cristo. Todos os personagens do Velho Testamento prefiguraram a cruz. Moisés teve um nascimento peculiar, foi escondido nos juncos, afastado de seus pais e assim por diante. E ele foi um rei, um líder, um legislador, um intercessor, sacerdote, tudo pronunciava Cristo. Isso era o que Moisés foi. Veja José, amado de seu pai, odiado por seus irmãos, vendido por 30 moedas de prata, jogado num buraco, pensavam que estava morto, retirado e em sua perseguição, o copeiro salvo e mordomo perdido. Os dois ladrões da cruz. Então, quando ele saiu, ele foi levantado daquele buraco, se assentou à direita de Faraó, o maior comércio, a nação que o açoitava o restante do mundo, e ninguém podia chegar a Faraó a não ser que visse através de José, tipo de Cristo. E quando José deixava aquele trono e saía, os homens iam adiante dele gritando e tocando trombeta, soando as trombetas e dizendo: prostrai-vos, José está vindo, um tipo de Cristo. E o profeta continua dizendo aqui, ele disse: e quando Jesus vier, uma trombeta tocará, e cada joelho se dobrará, e cada língua confessará: sim, Senhor, ali estava ele. E quando José morreu, ele deixou um memorial para aqueles que estavam esperando por libertação. O que foi esse memorial que José deixou? O profeta diz assim: eu coloquei minha mão num velho caixão há muito tempo atrás, e era feito de chumbo, e o seu corpo tinha que ficar, seus ossos, diz, não me sepulte aqui, pois algum dia Deus vai nos visitar. Era o que José fez. Ele era um profeta, Deus os visitará, e ele disse: quando vocês subirem à terra prometida, leve meus ossos para lá. E ali um velho hebreu, com uma chicotada sangrenta nas costas, podia olhar naquele caixão e dizer: algum dia nós sairemos daqui. Havia um memorial ali que José deixou, aonde eles podiam olhar para aquilo. Aleluia! Eles sabiam que José era um profeta, que ele tinha profetizado: ó, vocês não vão me deixar aqui nos meus ossos. Jesus deixou um memorial. Você sabia disso? Sabe qual é o memorial que Jesus deixou? Uma tumba vazia. Aleluia! Uma tumba vazia. E algum dia, quando formos sepultados de nossos queridos, de nossos queridos, e ouvir aquela terra sendo jogada, quando dissermos cinzas, cinzas, pó, pó, terra, terra, mas irmãos, podemos olhar através do mar para um túmulo vazio. Algum dia sairemos daqui. Ô irmão, esse dia está próximo. Nós temos um memorial, nós temos uma tumba vazia que testifica que Jesus voltará, que haverá uma ressurreição. E algum dia sairemos daqui, iremos para casa, e Ele está vindo. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós ouvir essas coisas.
E isso não deixa nós tristes, isso nos deixa alegres, felizes, saber o que nos espera. Nós temos algo que nós podemos olhar e ver essas coisas. Talvez nós não conseguimos olhar com esses olhos, mas pelos olhos da fé nós conseguimos ver todas essas coisas, os acontecimentos. Davi, rejeitado pelo seu povo, demonstrando pelo seu próprio, destronado pelo seu próprio povo, sendo um rei de Jerusalém, foi tirado de Jerusalém pelo seu próprio povo. Jesus morto pelo seu próprio povo, um rei sendo rejeitado. Veja, e quando ele subiu o Monte das Oliveiras, ele olhou para trás e chorou, ele foi rejeitado. 800 anos depois, o filho de Davi, rei de Jerusalém, se assentou na colina e chorou, porque ele foi rejeitado. Aquele foi o Espírito de Cristo em Davi. Toda a perfiguração perfigurava a cruz. Aqueles profetas atrás falaram em seu nome. Eles vieram em seu nome, eles agiram em seu nome certamente. Antigamente Deus falando muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas a nós, olha irmão, que privilégio, a nós, nesses últimos dias, pelo seu Filho. Então os profetas e os homens espirituais nesse dia são simplesmente um reflexo de Cristo. Ali pela lei eles permaneceram aqui, e eles se firmaram olhando para trás, do outro lado, através da graça. Irmão, que Deus nos ajude e nos abençoe. Nós temos que ser um povo mais agradecido, mais feliz por Deus ter nos alcançado e mostrar essas coisas para nós. Hoje Ele fala conosco através de Jesus. Aleluia! Ele continua falando. E nós vamos nesse momento ter um momento de oração. Você pode orar da sua maneira, buscar a Deus. Se você quer ajoelhar, ajoelhe. Se você quer vir ao altar, venha ao altar. Faça da sua maneira. E nós vamos ter um momento de oração. Falar com o nosso Deus. Ele está aqui para ouvir a sua oração. Aleluia, Senhor Jesus. Quão maravilhoso, Senhor, é nós meditarmos nessas mensagens, Senhor, que o Senhor tem nos enviado através do teu profeta, Senhor, a qual nos traz todo esse conhecimento, Senhor. Faz-nos sabermos de onde nós viemos e para onde vamos. Estamos voltando, Senhor, rumo à eternidade, porque o Senhor já tem nos visto. O sacrifício do Senhor foi um sacrifício específico. Foi por mim, Senhor. Foi por meus irmãos, pelas minhas irmãs. Porque o Senhor somente veio salvar aqueles que já foram predestinados, que o Senhor já viu antes da fundação do mundo, Senhor. E nós somos agradecidos por o Senhor ter escolhido cada um de nós. Agora, Senhor, nós intercedemos uns pelos outros. E nós precisamos que o Senhor nos dê força e graça para nós mantermos no centro do caminho, Senhor. Como nós acabamos de ouvir sobre esse alto e sublime caminho. Essa estrada tem dois lados, Senhor, mas há o meio, há o centro. E nós, os verdadeiros filhos de Deus, eles andam no centro do caminho, Senhor. E nós precisamos da sua graça. O inimigo luta de todas as formas
para nós tomarmos um extremo ou outro extremo. Mas nós estamos aqui pedindo para que o Senhor nos mantenha, Senhor, no centro do caminho. E eu lembro, Senhor, nesse momento de cada irmão, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor sabe a dificuldade, Senhor. O Senhor sabe o sofrimento de cada um, o que cada um precisa, o que cada um necessita. Nós lembramos dos nossos irmãos do campo, Senhor, de todas as cidades onde nós atendemos. Que o Senhor ajude cada irmão, Senhor. Talvez tenha alguém que está passando por uma hora difícil e nesse momento ele possa receber força. E aquele problema, aquele mal, aquela enfermidade, aquela dor possa desaparecer e eles possam se sentir bem, Senhor. Oh Deus, como aquele homem, Senhor, quando foi orado, o Senhor profeta fala daquela oração que foi orada por aquela determinada pessoa, na tal hora, Senhor, em um lugar distante, e naquele exato momento houve a cura, houve a libertação. Que também possa acontecer nesse momento, Senhor, nesta mesma hora, em determinado lugar, Senhor, o irmão, a irmã que está passando por essa dificuldade possa encontrar o seu talento, Senhor, possa encontrar a resposta do seu pedido, porque nós estamos aqui com fé, Senhor. Não é uma emoção, Senhor, é uma sinceridade de coração, é o que faz mover Deus. Não é a gritaria, Senhor, não é, oh Deus, pulos, saltos. É algo com sinceridade de coração. É pedido e o Senhor atende, Senhor. O Senhor nunca ficou sem atender nossos pedidos, sempre tem atendido no momento certo, na hora certa, porque nós pedimos que o Senhor faça sempre a sua vontade, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor nos ensinou a orar, o Senhor nos ensinou a buscar. Oh Deus, o Senhor é exaltado, Senhor. Oh Deus, somos gratos pelas curas, pelas libertações, somos gratos pelos irmãos que o Senhor tem nos dado, somos gratos pela família que o Senhor nos deu, somos gratos a Ti, Senhor, pela igreja, pelos irmãos, por cada um, Senhor. É uma gratidão que temos, Senhor, como nós ouvimos no domingo à noite, Senhor, somos gratos para essa religião dos velhos tempos. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta hora, Senhor. Fortaleça nosso ser, Pai, nossos irmãos anciãos. Nós lembramos de cada um deles, Senhor. Que o Senhor fortaleça cada um, Senhor. Aqueles que têm dores, Senhor, dor nos joelhos, dor na coluna, Senhor, não importa qual seja a dor, nós entregamos a Ti, Senhor, e repreendemos todo o mal, Senhor. Lembramos das crianças, dos jovens, Senhor. Pai, que eles possam ser ajudados, nossas crianças, Senhor. Livra, Senhor, de todo o mal, Senhor. De tudo aquilo que o inimigo luta de todas as formas. Eles são inocentes, Pai. Estão crescendo e precisam de ajuda, Senhor. Ajuda os pais, que eles também possam ter sabedoria do céu para criar seus filhos no caminho provido por Deus. Pai, dá discernimento para cada um, Senhor.
Senhor Jesus, nossa oração nesse momento é intercessão, Senhor. É intercedendo, Senhor, um pelos outros. Ó Deus, abençoa nossos diáconos, Senhor. Ajuda eles na sabedoria e graça, Senhor do céu. Dos administradores desta igreja, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos cada um deles. Nos ajuda, Senhor. Ensina como administrar, Senhor, esse trabalho. Que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria do alto, Senhor. Ó Deus, cada congregação está em tuas mãos, Pai. Ó Senhor, abençoa a música dessa igreja, Senhor. Líder de cântico, abençoa nossos irmãos, Pai, que cantam e que fazem um trabalho para Ti, que eles possam ser ajudados pelo Senhor, recompensados por Ti, Senhor. Ó Deus, tudo está em Tuas mãos, Senhor. Nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tome o controle de tudo, Senhor. Controla nosso ser, Pai. Abençoa nossas viagens, sempre teremos, Pai. Que o Senhor nos dirija nossos passos, Senhor. Guia-nos, Senhor, na vereda da Tua justiça. Pelo amor do Teu nome, como Davi disse. Pai, que nós possamos ser uma bênção onde nós estivermos, Senhor. Simplesmente uma ajuda, Senhor. Ó Deus, que possamos, Senhor, estar no nosso posto do dever, Senhor, fazendo a Sua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Abençoa o trabalho de cada irmão, Senhor. Que o Senhor conceda força para aqueles que precisam de força, Senhor, para trabalhar. E porventura estiver alguém necessitado, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, Senhor. Lembramos da recuperação do nosso irmão Claudio. Senhor, ajuda teu filho, restaura a sua saúde, Senhor. Que ele possa ser restaurado, Senhor, completamente. O Senhor tem sido uma bênção para nós. Senhor, o Senhor tem feito grandes milagres, Senhor. E nós continuamos crendo no Teu milagre, Senhor. Ó Deus eterno, tudo nós entregamos ao Senhor. Esse culto está entregue nas Tuas mãos. Nossas orações estão entregues a Ti, Senhor. Sabemos que a resposta vem do Senhor. E ajuda, Senhor, nós confiar naquilo que pedimos. Confiar no Senhor, Pai. Quando nós entregarmos a Ti, Senhor, que nós não tenhamos dúvida, Senhor, que o Senhor está cuidando daquilo que pedimos. Ó Deus, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. No glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos abençoado, Senhor. Nós estamos saindo ajudados por Ti, Senhor. Cremos perfeitamente nisso, Pai. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós estamos despedidos de mais um culto. E domingo, às 8h30, se Deus permitir, estaremos aqui para mais uma escola dominical.
Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória.